Mas agora eu vou falar com a doutora Adriana Borges, pois é, ela que é médica, parapsicóloga e hipnoterapeuta, pois é. E hoje vamos falar sobre os benefícios da PNL para nossa saúde mental. Você sabe o que é? Então vamos aprender juntos. Boa tarde, doutora Adriana, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. E você, Mara? Também, minha querida. Tirando a gripe que está parceira na minha vida, doutora, já vai fazer mêsversário e às vezes me atrapalha na fala, né? Às vezes dá uma travadinha, mas, gente, perdoa, é a gripe, gente. Quem não está com gripe, né? O mundo está com gripe. Todo mundo que eu falo, ai, também tô, também tô. Então, gente, vamos se cuidar, né, doutora Adriana? Com certeza. Eu não estou gripada, Mara, então já vamos trazer dica para as pessoas aí, Olha! né? Conhecer PNL para ser mais saudável também. É verdade, né, doutora? Quando a gente trabalha a nossa mente, trabalha o pensamento positivo, quando a gente está de bem de dentro para fora, a nossa saúde também responde, né, doutora? Exatamente. E aqui a nossa mente ela é um reflexo, né? Ela vai transmitir aquilo que você tem programado em você, né? Então vai atrair saúde. É verdade, gente. Olha, eu não atra... Olha só, eu que só falo de saúde e não atraí saúde, doutora. Como assim? Não, não, gente, deixa eu explicar. É que às vezes a gente, né, acaba tomando uma friagem mais. Eu tenho as amígdalas, né? Meu material de trabalho é muito sensível. E eu, qualquer ar-condicionado, ventinho, eu acabo realmente ficando mal. E eu peguei uma friagem aí, não teve jeito, viu? Mas já tô ficando Então, boa. Já tô ficando bem. bom. Doutora, o que que é o danado do PNL, doutora? Como a gente trabalha esse danado? Vamos primeiro explicar, né? O que que é o PNL? Vamos trazer um pouco das definições. Na realidade, não existe uma única definição, Mara, existem Aham. algumas, tá? Então, a PNL pode ser tudo que dá certo, pode ser o manual do seu cérebro, pode ser uma forma de você enxergar como a sua mente funciona. Então, não existe uma definição específica, sabemos que é uma programação neurolinguística. O que é interessante saber? Que na década de 70, mais ou menos, dois americanos na Califórnia, eles perceberam que pessoas que faziam sucesso e não sabiam o motivo de fazer sucesso, e eles acabaram liberando para que esses americanos fossem conhecer de perto o trabalho dessas pessoas. Então, eles ficavam em observação, procurando entender como era o trabalho dessas pessoas. Então, existiu o Milton Erickson, que é uma referência em hipnose nos Estados Unidos. Então, eles foram observar o trabalho deles. Então, o que eles perceberam? Que eles faziam sucesso e não sabiam. Então, na observação, percebeu-se alguns padrões da nossa mente, onde era possível perceber que todos os seres humanos tinham mais ou menos esses padrões. E aí criou-se a programação neurolinguística. Técnicas, sim, que a gente consegue, a partir do momento que eu entendo a referência da minha mente, com relação a alguma situação, alguma pessoa, através dos sentidos. Então, só para ficar fácil. Eu tenho uma realidade externa, que, por exemplo, eu tenho aqui o que tem na minha visão da minha frente, a minha janela, alguns objetos, né? Então, a minha realidade externa. Ela, através dos meus sentidos, ela vai refletir uma realidade interna. Então, a gente pode, por exemplo, alimentos. Tem gente que gosta de determinadas frutas e tem gente que não gosta dessas mesmas frutas. Podemos falar de lugares, de pessoas. Então, basicamente, ela vai utilizar das nossas percepções sensoriais. Então, a gente tem audição, a gente tem a visão, o olfato, o paladar e o tato. E aí, quando alguma situação, alguma alimentação, qualquer coisa que passe por esses sentidos, vai refletir no meu interno. Então, Tá. eu experimento uma fruta. Ah, ela é saborosa, ela passou pelo meu sinestésico e ela me trouxe uma boa sensação. Então, a PNL vai entender esses padrões para poder fazer as mudanças. Ah, entendi, doutora. Olha só que interessante. Então a gente pode dizer que com a PNL a gente consegue controlar
basicamente tudo na nossa vida, né? Nossas emoções, né? Que mais? O meu Exatamente. autocontrole, né? Que nem a doutora falou agora dos alimentos também, né? Eu consigo me controlar, então, fazendo esse trabalho da Exatamente. PNL, né? A PNL simplesmente ela vai te trazer controle mental sobre as suas emoções e também controle mental sobre diversas coisas que você queira padronizar ou melhorar a sua vida. Então, uma ansiedade, uma fobia, uma alimentação, o emagrecimento. Trabalhar percepções com pessoas, Mara. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se relacionar e ela tem algum problema no trabalho. Aí ela não pode sair daquele trabalho. Eu vou mudar a visão que ela tem com as pessoas que ela não se relaciona bem. E aí eu Ah, consigo dar e alterar isso de acordo com como isso reflete na minha mente. Vou te dar uma outra percepção para você entender. Se eu falar assim para você, Mara, não pensa numa maçã, aham. você Não já tô vai trazer o quê? Uma imagem. É, exatamente, já vem a imagem. Incrível, né? A imagem ou o sabor. Então, o que eu estou querendo dar com esse exemplo? Que a gente padroniza os nossos pensamentos por imagens. Hum, Então, a mente, ela, por exemplo, ela não vai transformar um sentimento, mas se eu transformar esse sentimento numa imagem, ele consegue transformar. entendi. Mas agora, Aí eu doutora consigo. Adriana, deixa eu te perguntar aqui, que inclusive já tem perguntas aqui, ó, chegando para a doutora Adriana. O Márcio está perguntando, doutora, ok, entendi o que é, mas sozinho, como que eu acho que a dúvida dele é, como ele sozinho consegue fazer isso? Ele precisa de um médico, da doutora para poder trabalhar essa área mental dele? Para poder fazer esse exercício? Normalmente, o que eu faço, Mara? Com as pessoas que eu atendo, eu explico como ela descobrir. A gente tem que calibrar, tá? Vou dar um exemplo. Normalmente, tá? Vamos entender que o ser humano é único, então a gente tem que sempre calibrar para a gente entender. Normalmente, as coisas que a gente gosta, por exemplo, alimentos, ou eles estão do nosso lado direito ou no centro, Tá. tá? A não ser que naquele momento eu não tenha vontade alguma de comer aquele alimento. Mas se eu quiser diminuir a vontade de comer um doce, de comer um chocolate, eu tenho várias maneiras de trabalhar isso. Então, um exemplo. Ah, eu quero diminuir o chocolate, e aí eu fecho os olhos e visualizo esse chocolate. Onde que ele vai estar? Eu sei que eu gosto, eu já tenho uma percepção sobre aquilo. Aí eu quero mudar a percepção sobre aquilo. Então, olha, eu quero diminuir o chocolate. Aí eu penso em outro alimento que eu não consumo tanto, que eu tenho mais controle sobre ele. Então, eu vou trazer essa imagem desse alimento que eu consumo muito para próximo daquele que eu não queira consumir tanto. E ao contrário também acontece. Então, por exemplo, eu quero gostar mais de atividade física. Ah, eu quero, Adriana, gostar de caminhar igual eu Hum, gosto, não sei, de assistir Netflix. A gente só tem que ter o discernimento de que padronizar atividade com atividade, padronizar alimento com alimento, né, pessoas com pessoas, só para a mente entender que a gente está trabalhando a mesma coisa. Então eu tá. tenho que localizar isso na minha mente e trabalhar essas imagens. Só que assim que eu trabalho essa imagem, Mara, imediatamente eu preciso tratar esse pensamento com alguma outra pergunta que eu tenha que racionalizar. Por exemplo, a gente está aqui conversando, a gente acabou de transformar essa imagem. Aí eu já faço uma pergunta, só que assim, a pessoa pode fazer sozinha, desde que ela consiga cortar esse pensamento assim que transformou, ela faz uma pergunta para que ela precise raciocinar, para que aquilo que a mente criou fique estabelecido lá, como ela decidiu que seja daqui para frente. Um exemplo, eu transformo a imagem e Ah, imediatamente faço, nossa, que horas são agora? Então, eu penso no horário, vou olhar no relógio, eu já tirei a minha mente daquela construção e o que eu construí fica lá. tá. Entendi, entendi. E então é um exercício que a gente vai fazendo para tudo, né? Então, como você deu um exemplo, quero gostar de atividade física, então eu me visualizo fazendo atividade física, é isso? Aí, assim,
por exemplo, eu posso fazer visualizando atividade física, mas se eu não gostar, não vai resolver. Não vai resolver, Vai trazer tá, uma sensação negativa, tá? tá. Então, o que que eu posso fazer? Então, o que que a gente deu exemplo? Do Netflix, né? Ah, Então, eu quero gostar de atividade física. Quando eu penso nisso, aonde que me vem na minha mente? De que lado da minha, como se eu, imagina como se eu tivesse uma tela mental e eu procuro localizar, pelo menos se é esquerda, direita ou meio. Então, o que que eu quero? Eu quero gostar de atividade física igual eu gosto de Netflix. Então, eu visualizo aqui, ó. Tá aqui, ó. A atividade física está do lado esquerdo, eu não gosto tanto. Ah, o Netflix está do lado direito. Não precisa nem me mandar que eu vou lá assistir. Então, o que que eu busco? Aqui no Netflix, trazer as sensações, trazer as percepções, trazer aquilo que eu sinto quando eu estou assistindo um filme. Aquele prazer, sabe? Então, eu busco tudo isso, trago mais forte dentro de mim. E essa imagem da atividade física, eu busco trazê-la mais próxima dessa. entendi. Quanto mais próximo eu ficar, e aí quando eu pensar na atividade física, eu busco trazer a sensação que eu sinto quando eu assisto Netflix, por exemplo, que é o exemplo que a gente está dando aqui, mas pode ser qualquer outra coisa. De Tá. repente, tem gente que gosta de caminhar e não gosta da musculação. Então, assim, eu tenho que calibrar sempre aquilo que eu gosto. Tá. Então, de verdade, é um exercício mental que a gente vai fazendo, né? Para ter essa sensação do bem-estar, né? Na realidade, a gente quer esse bem-estar, né? Estar bem, né? Exatamente, e eu posso fazer isso, existem várias maneiras, né? Porque, por exemplo, ó, vamos entender que nós temos 5 sentidos que eu falei, né? Então, desses 5 sentidos, eles têm percepções mais finas, né? Um exemplo, uma imagem, ela vai ter cor, ela vai ter brilho, ela vai ter tamanho, ela vai ter um distanciamento, ela vai ter um enquadramento, ela vai ter uma localização. Então, existem várias definições mais afinadas dessa imagem, certo? Então, se ela está muito nítida e está me incomodando, eu posso afastar essa imagem. Eu posso imaginar que eu estou apagando, eu estou imaginando que eu estou movimentando ela a ponto dela, na distância que ela ficar, que ela não me incomode. Uhum. Entende que eu tenho que trabalhar o sentido relacionado àquilo que eu quero? Tá, tá. E aí volto até lá no início, né, que você falou, né, que estudos foram entender por que que pessoas tinham tanto sucesso e outras não, né? É exatamente esse trabalho da mente, né? Da mente positiva, né, de querer as coisas boas, né, de desejar as coisas boas, né? É mais ou menos isso, né? Associando a imagem a, né, aquilo que você deseja, vamos dizer assim. Porque assim é automático. Quando você fala sobre um objeto, sobre uma pessoa, sobre alguma situação, automaticamente traz uma imagem. Então eu Tá. trabalho essa imagem, apesar da gente ter 5 sentidos, a gente trabalha mais o quê? O visual, o auditivo e o sinestésico. Vou dar um outro exemplo, na parte do sinestésico. Tem gente que às vezes tem dificuldade com um determinado alimento porque a mãe forçou, de repente, a alimentação quando era pequeno. E aí ela vai comer aquela comida, ela lembra da mãe falando. Então, às vezes, nem tem mais gosto, não tem mais nenhuma outra percepção, mas ficou a voz da mãe sobre aquela situação. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar essa voz da mente da pessoa. Aí eu Entendi. posso trabalhar as sensações, eu posso trabalhar a parte visual, que são as imagens, e a gente pode trabalhar o auditivo. E quando eu modulo isso para aquilo que eu quero, então aquilo deixa de me incomodar, eu passo a agir diferente. Até os próprios sentimentos, quando eu trabalho esse sentimento transformando ele em imagens, ele deixa de incomodar. Uhum. Bem Por legal. exemplo, hoje a gente tem uma questão muito relacionada à ansiedade, né, Mara? As pessoas, É, tudo elas ficam ansiosas, né? Então, verdade. por que que a gente cria ansiedade? A ansiedade é o quê? É um excesso de função. Ninguém fica ansioso para levantar às vezes de manhã, para escovar um dente, de rotina. Ela fica É. ansiosa por aquilo que é novo. Então, o que que eu sugiro nesses casos? Medir esse grau de ansiedade nesse momento, antes daquilo acontecer, e depois imaginar 1 minuto, 1 hora, um dia depois daquela situação, exatamente como eu quero que aconteça.
Se eu conseguir imaginar isso totalmente resolvido, não tem mais ansiedade. É verdade. A ansiedade é saber trabalhar mesmo, né? Sim, com É, certeza. e tem pessoas que são muito ansiosas, né? E até ela, assim, nem aconteceu ainda o problema, ela já está sofrendo por antecedência, né? Essa famosa ansiedade, né? Eu, graças a Deus, nunca fui ansiosa. Já pensou, Adriana? Eu, ansiosa? Gente, eu ia sofrer demais. O programa vai começar, pronto, já entraria em pânico, né? Não, gente, ainda bem que eu sou uma pessoa zen. Mas isso é um exercício mesmo, né? Que a gente vai fazendo na vida e vai exercitando essa calma, esse equilíbrio, né? Esse controle, é o autocontrole, né, doutora? Exatamente, porque é só eu ter a tranquilidade de observar aquilo que eu estou sentindo sobre aquela situação e transformar isso de alguma maneira. Eu posso Aham. jogar numa figura geométrica, colocar cor, colocar peso e diminuindo isso de uma forma, porque quando a mente observar aquela situação de novo, ela não encontra mais o problema. E quando ela não encontra o problema, ela vai falar, não tem por que sentir mais aquilo que eu estava sentindo. Então, por Verdade. isso que a PNL ela faz mudanças muito rápidas, Mara. Então, a gente consegue transformar tudo isso rapidamente. Por quê? Porque a mente consegue trabalhar as imagens rapidamente. Então, os resultados são rápidos. Normalmente, os resultados são, eles não mudam só se a pessoa tiver necessidade muito grande de voltar aquele comportamento ou tiver um impacto emocional grande que faça ela mudar o comportamento, tá? Tá. Então, isso pode fazer com que ela, entre aspas, destrua aquela programação que ela fez por conta de um impacto emocional muito forte. Perfeito. Doutora Adriana, eu digo sempre, quando o papo é bom, o tempo voa. Então, eu quero aproveitar agora. Agora eu vou ser ansiosa. Doutora Adriana faz um trabalho maravilhoso, além do tratamento da PNL, que a gente aprendeu um pouquinho, porque é muita coisa para a gente aprender, tá? Aprender. Aliás, Adriana, na próxima vez, vem aqui comigo no estúdio para a gente falar pessoalmente, para a gente explicar Só mais, chamar. falar, né? É um Vamos marcar prazer. isso? Vamos marcar esse, porque É um prazer. Só prazer. bora colocar isso. Ó, a doutora Adriana, além disso, você faz diversos trabalhos, né, Adri? Fala um pouquinho. Eu faço a regressão de memória, né, que a gente Tá, consegue trabalhar a causa, né, a gente vai na causa, identifica e tá, muda a percepção da mente sobre algum fato traumático, né? tá. Eu também trabalho com a hipnose, também trabalho com a programação neurolinguística e também trabalho com a Theta Healing, que é uma mudança de crenças, né? Porque muitas coisas a gente cria uma crença sobre uma determinada situação, a gente mudando a crença, a gente consegue mudar o nosso resultado também, né? É, e, aliás, ela faz um trabalho maravilhoso que eu já falei aqui no programa em outra data, a hipnoterapia, que qualquer dia, Adriana, já prometi várias vezes, mas não está tendo agenda, mas eu vou marcar com você porque eu tenho uma curiosidade de uma sessão de hipnoterapia para tirar aquela desmistificar, que todo mundo pensa que vai hipnotizar, que vai, né, não vai lembrar de mais nada depois, que não é nada disso, né, doutora? É um tratamento muito bacana, né, de muito resultado. Vem fazer, Mara, porque aí você pode dar Vou. seu depoimento aí ao vivo, né? Porque assim, Verdade. ninguém dorme, ninguém vai em lugar nenhum, né? Ela só apenas vai mudar a frequência dela mental naquele momento. Verdade. Gente, eu tenho testemunhos da doutora que fizeram de pacientes que eu conheço na vida normal e que me relataram que mudaram a vida. E eu também tenho testemunhos e eu vi, hein, pessoas que emagreceram muito com o tratamento que a doutora faz. Gente, que eu fiquei passada e quero conhecer. Como é importante o tratamento mental, gente. É muito. A saúde mental é muito importante, doutora. Isso que eu queria deixar frisado aqui. Exatamente, porque assim, a gente é corpo, bem espírito, né, Mara? Então, assim, É, até eu acompanhei a entrevista aí com o doutor, né? isso. E se as pessoas soubessem que todas as doenças são psicossomáticas, né? Ela tem um É. comportamento e um sentimento por trás, ela poderia evitar muita coisa. Então, a partir do momento que eu tenho o controle das minhas emoções, eu consigo controlar diversas coisas, inclusive a minha própria saúde, né? É isso mesmo. Inclusive, tem muitas pessoas que dizem, né? Tem muitas doenças ligadas ao câncer que são doenças que a pessoa vai acumulando sentimentos, né? Muita mágoa, né? As pessoas falam muito, ai, mas eu, né? A pessoa guardava muita mágoa, ai, a pessoa era muito raivosa, a pessoa era muito estourada. Tudo isso é não ter o controle das suas emoções, que pode de fato provocar, desencadear, né?
todo o teu organismo e provocar, claro, diversas doenças. Por isso é tão importante cuidar da mente. Não é bobagem. Como a gente fala tanto da depressão também, é importante cuidar da depressão, importante cuidar das emoções, né? Para que a gente evite diversos problemas. E depois de uma pandemia, quem não, né, doutora? Quem nunca, né? Então, porque quando a gente ficou enclausurado, a gente teve que enfrentar os problemas de casa, de perto, né? Então, por isso que muita gente É, acabou adoecendo, né? Mas aí, aproveitando só esse ganchinho das doenças psicossomáticas, o câncer é uma mágoa, mas aí depende em cada parte do corpo, é referente a uma situação. Por exemplo, câncer no isso. intestino tem a ver com não reconhecimento de trabalho, tá? Ah, Então, é? uma pessoa... Isso, né? Aí você Não fala, por exemplo, ah, mas reconhecimento de trabalho? isso, Nossa. ela se sentiu não reconhecida de alguma forma. Por exemplo, se for uma dona de casa, é uma dona de casa que faz as coisas e ninguém vê o trabalho dela, por exemplo, né? Então é Interessante. muito interessante. Em cada parte do corpo tem um significado, né? O câncer de mama, por exemplo, se ele for do lado esquerdo, é referente a alguma perda que ela não conseguiu aceitar com relação a algum homem, e do lado direito, com relação à mesma coisa, uma não aceitação de uma perda de uma mulher, por exemplo, né? Essa perda não significa exatamente morte, tá? Seria um afastamento, poderia ser qualquer coisa nesse sentido também, tá? Perfeito, doutora Adriana. Bom, já estouramos o tempo com muita dor no coração. Eu digo, quando o papo é bom, o tempo voa. Então, Dri, já vamos marcar a nossa entrevista aqui pessoalmente. Eu quero te ver. E eu quero te agradecer mais uma vez pelo carinho, pela prontidão e por compartilhar seus conhecimentos sempre com a gente, viu, doutora Adriana? Eu que agradeço, um prazer para você sempre, Mara. Ai, que linda, adoro, gente. Dri, um beijo enorme no seu coração. Um beijo às Ah, suas obrigada a todo mundo que pacientes. acompanha. Você Obrigada. também, ó, sei que você está trabalhando aí. Obrigada, viu, minha amiga, mais uma Eu que vez por poder agradeço. compartilhar aqui com a gente, viu? Um beijo, Tá bom, boa será um semana para prazer, tá? ti. Tá, Beijo. até mais. Tchau, Ai, tchau. gente, olha, quando o papo é bom, o tempo voa, né? Queria continuar aqui com vocês a tarde inteira, mas infelizmente a Up TV continua com uma programação excelente de ponta para vocês. Nos vemos então através das redes sociais, @Marabastos Oficial, e siga a nossa página da emissora, emissora Up TV. Um beijo a todos vocês, obrigada pelas perguntinhas, por interagir com a gente ao vivo. Beijo na alma, boa semana e, gente, vão se vacinar, hein? Não brinca não. Tem vacina para gripe, tem aí mais uma dose da Covid, corre atrás, tá bom?